E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, para entender o bolsonarismo, é importante entender que existem pessoas que não se sentiam ou não se sentem representadas por esse dualismo, por essa dualidade entre PT e PSDB. Né? Assim, durante muito tempo, você tem aí mais de 20 anos em que você teve a alternância de poder entre esses dois partidos. E esses dois partidos representavam, digamos assim, e o que estava orbitando ao seu redor, representavam, digamos assim, o espectro político brasileiro. Com o PMDB sempre como vice, né? Por exemplo, né? Mas, assim, e isso ficou para compreensão, principalmente dos políticos tradicionais, políticos profissionais, etc. Isso ficou é, como sendo um panorama político, digamos assim, estático. Como se a realidade política, como se o pensamento político brasileiro, do brasileiro mais simples ao mais rico, ele simplesmente se resumisse a esse espectro. Qual não foi a surpresa quando, de repente, um militar, deputado do baixo clero do Congresso Nacional, se elege presidente? E aí ficou-se sem saber o que fazer, tentando se buscar uma resposta para isso. Mas é aquela história. Quem não sabe essa resposta é porque não acompanhou, ou pelo menos ficou cego, ou pelo menos a realidade foi, foi colocado um véu aí para que não se visse, estou falando desses políticos mesmo, né? Que eles não conseguiram ver, alguns, né? Outros sim, alguns não. Principalmente a esquerda, né? Não conseguiu ver esse processo que já vinha acontecendo há muito tempo. E que é importante que se diga que a esquerda tem um pouco de culpa dentro desse processo. Não é exatamente culpa, né? Mas tem responsabilidade dentro desse contexto. De uma maneira específica que tem várias repercussões. Que tem a ver, por exemplo, com a inclusão econômica. Mas não de uma inclusão social, uma inclusão cultural. Melhor dizendo, uma inclusão cultural. Né? As pessoas foram incluídas muito nessa questão do consumo, mas não por uma questão de entender, por exemplo, o que é cidadania, o que é justiça, o que é democracia, o que é liberdade, etc. Que são os valores que a esquerda defende, assim, na sua origem, né? Isso não foi trabalhado. Então você tem aí, por debaixo desse espectro político, você teve aí algo que foi borbulhando, algo que foi sendo cozido durante o tempo, nesse caldeirão político. E que pensamento era esse? Né? É o pensamento conservador. E que não tinha uma figura em que ele pudesse confiar, em que esse pensamento pudesse aparecer, em que esse pensamento pudesse desabrochar. Porque esse pensamento ele existe. E ele vai continuar existindo. Né? Você tem aí mais ou menos uma estimativa que vai de entre 20 a 30% da população brasileira com esse perfil cristão conservador. E essas pessoas, elas existem e elas já existiam há muito tempo. A questão é que elas não tinham uma forma de se expressar. Então aconteceram aí duas coisas interessantes, ou três coisas interessantes nesse processo. A desigualdade social diminuiu, então as pessoas tiveram acesso aos bens de consumo que só as classes médias altas tinham acesso, por exemplo, como celular com câmera, né? Com equipamentos, com internet, com computador, etc., que essas classes mais baixas elas não tinham acesso. E uma vez tendo acesso, elas passaram a interagir, e elas passaram a se reconhecer, elas passaram a expor seus pensamentos, a se reconhecer, a fazer laços. E em terceiro lugar, apareceu uma figura que conseguia aglutinar essas demandas em uma pessoa só.
Jair Messias Bolsonaro, né? Então, você chamar isso simplesmente de bolsonarismo é uma redução, e eu diria até uma coisa de você esconder o que é essa realidade realmente, né? Porque o fato é que você tem uma quantidade significativa de pessoas que se sente representado com esse discurso mais moralista, mais militarista, mais policialesco, mais cristão e mais conservador. Né? Esse pensamento político-social, ele não tinha candidatos, ele não tinha formas, ela não tinha pessoas que defendessem esse pensamento na política institucional. Não existia, porque isso, pelas classes dominantes políticas, digamos assim, PT e PSDB, isso era completamente avesso ao que eles pensavam, avesso ao campo democrático. E essa é uma questão que a gente tem que ter bastante atenção, porque esse pensamento, apesar de vir do próprio povo, e às vezes do povo mais simples, ele é profundamente antidemocrático. Ele é militarista, ele é a favor de armas, ele é a favor de pena de morte, ele é homofóbico, né? E você tem 30%, de 20% a 30% de pessoas assim. E você sempre existiu. Então isso não é um fenômeno do Bolsonaro, isso não é um bolsonarismo. O Bolsonaro, ele é o representante de um pensamento, portanto, o Bolsonaro, ele é um representante de um pensamento social que já existia. A questão é que esse pensamento, ele não tinha formas, ele não tinha canais, não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Não tinha rede social, onde esse pensamento pudesse ser veiculado livremente. Na medida em que uma pessoa como Olavo de Carvalho, por exemplo, disse em 2014 que se um candidato cristão conservador fosse lançado, ele iria ganhar as eleições aqui no Brasil porque a maioria é cristão conservador. Não deu outra. Então, não, o fenômeno não é bolsonarista, simplesmente. Né? A questão não é essa. O Bolsonaro ele é a versão política institucional de um pensamento político comum, de uma visão de sociedade, de uma visão de realidade, de uma visão de mundo. Ele não é um fenômeno político institucional. Ele está na política institucional justamente porque ele é um fenômeno cultural, inclusive. É o pensamento cultural do brasileiro médio, é o pensamento cultural do brasileiro comum. É muito fácil você ver isso ao seu redor. Se você não vive numa ilha cheia de pessoas de esquerda, tudo de classe média, tudo com doutorado, se você vai ao homem comum, a um caixa de banco, a um Uber, a um vigia, a uma pessoa de táxi, né, uma pessoa que varre a rua, se você for chegar para essas pessoas, você vai ver o quanto que a quantidade, o percentual de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro é enorme, né? Não é tão simples assim. Então você tem aí um quadro político que não pode ser negado. As pessoas tentam negar que exista esse espectro político. Isso não pode ser negado, simplesmente. Ele vai continuar existindo. É aquela estratégia de você esconder né, a cabeça no buraco e achar que ninguém está lhe vendo. A questão não é essa. Né? Não adianta fingir que não existe esse pensamento. E as pessoas ficam perguntando, mas o Bolsonaro está acabando com tudo e as pessoas apoiam. Sim, porque ele representa um pensamento político. Ele representa um pensamento que é de uma boa parte, não digo uma maioria, mas de uma boa parte da população. Uma parte significativa. Que, em termos de Brasil, que é um país grande, né, que é um país continental, super populoso, que é uma quantidade de pessoas extremamente grande. Então, o que é que aconteceu nesse processo, portanto? É que não existia
era um canal onde esse pensamento comum fosse vinculado. Não existia, era uma figura política aonde esse pensamento comum fosse representado na velha política institucional. Esse pensamento sempre esteve presente no espectro político brasileiro. E ele já apareceu em diversos outros candidatos, como o Collor, por exemplo. Né? Como o Carlos Lacerda, por exemplo. Como várias pessoas que são conservadoras. Isso existe. E isso foi canalizado, primeiramente, pelo Olavo de Carvalho, no nível intelectual. Né? O Olavo de Carvalho deu esse verniz intelectual a esse pensamento conservador e disseminou pela internet. Você vê aí, ele tem quase 1 milhão de seguidores agora pelo YouTube. E que isso foi se transformando, a partir daí isso foi vinculado de cima, e isso foi se transformando, foi se transmutando nas suas formas políticas. E não só o presidente Bolsonaro. Você vê que esse foi um fenômeno, por exemplo, que levou 77 parlamentares da bancada da bala para o Congresso Nacional, para a Câmara de Deputados. 1/5 são policiais, bombeiros e militares, homens e mulheres. Como é que essas pessoas chegaram lá? Foi a elite que elegeu? Simplesmente porque esse é um discurso que a gente escutava muito da esquerda, falando que a elite elegeu o Bolsonaro, que a elite fez. Não foi a elite que elegeu o Bolsonaro, não tem 57 milhões de pessoas de elite. Né? Então esse é um fenômeno que a esquerda, principalmente, precisa encarar. Como é que a esquerda vai fazer como é que a esquerda vai fazer um discurso para chegar a essas pessoas? A essas pessoas que são conservadoras. Como é que a esquerda ela vai construir uma ponte com esse pensamento conservador que está incrustado na sociedade brasileira há muito tempo, há mais de um século, por exemplo. Esse é o grande desafio para a esquerda brasileira hoje, né? E é isso que eu queria dizer aqui por hoje. É isso, pessoal. Um abraço. Valeu.